Acho que agora começou a gravar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui na aula de hoje. É muito importante que vocês continuem participando toda semana da aula, porque essa aula online que eu dou para vocês é principalmente para tirar dúvidas de vocês, para que vocês consigam aprender melhor o conteúdo e absorver melhor o conteúdo. Então, queria muito agradecer vocês, porque, pelo que vocês estão vendo, cada vez menos os alunos estão participando. E ter vocês aqui no dia de hoje é muito importante, tá? É muito importante mesmo para mim e para vocês também. Enfim, então, muito obrigado por terem participado de hoje e eu queria que vocês continuassem participando de todas as aulas, se possível. Toda semana eu estou dando aula, então é muito importante que vocês continuem participando. Outra coisa que eu tenho para falar é o quê? Outro informe. Essa semana eu vou fazer uma transmissão ao vivo aqui no Google Meet mesmo para passar um filme. Aí não é obrigatório participar, mas assim é um filme, é legal de a gente assistir junto. Aí depois do filme nós iremos fazer uma roda de conversa aqui no Google Meet. Beleza? A gente vai assistir O Príncipe do Egito, é um desenho, é uma animação, tá? Mas aí eu mando certinho no grupo sobre quando que vai ser, tá? Aí eu mando certinho no grupo para falar para vocês quando que vai ser, como que vai acontecer, tá? Mas é só pra gente assistir esse filme mesmo. Olá, boa tarde. Eu que fui falando pelo celular com a minha mãe. Tá. Enfim, então o que acontece? Eu vou marcar com vocês essa semana ainda pra gente assistir esse filme aí, pra gente acabar de vez o conteúdo sobre o Egito Antigo, porque a partir de hoje nós iremos falar sobre Mesopotâmia, tá? Geralmente, Mesopotâmia é o primeiro assunto que pós pré-história, mas eu dei uma invertida, eu coloquei primeiro Egito Antigo e agora a gente vai estudar Mesopotâmia. Bom, a Mesopotâmia é praticamente a civilização mais antiga que nós temos conhecimento, beleza? E Mesopotâmia significa uma terra entre rios, certo? Uma terra entre rios. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, a gente precisa voltar lá para a pré-história, que é o conteúdo que nós estudamos no começo no primeiro bimestre, que foi pré-história, os conceitos de história e pré-história. Lembra que eu falei que no final da pré-história, o que vai acontecer? Os seres humanos, eles vão deixar de ser nômades para virar sedentários, ou seja, eles vão se fixar na Terra, principalmente por conta que eles vão descobrir o plantio e também a domesticação dos animais, além do domínio do fogo. Então, o que vai acontecer? Esse, esse ser humano que vai se fixar num lugar só, ele vai se fixar e vai procurar se fixar, ficar fixo, principalmente próximo aos rios. E praticamente a maioria das civilizações que vão existir na antiguidade, a maioria das civilizações que vão se desenvolver na antiguidade, vão ser desenvolvidas próximo aos rios. Porque próximos aos rios, as terras eram mais férteis para plantio. E também, próximo aos rios, é muito importante você morar próximo ao rio, principalmente porque você tem água para beber, certo? Então, tanto água para beber, como terras férteis em volta do... Professor, eu estou sem internet em casa, eu estou usando os telemóveis, então eu posso ver a aula. Tudo bem, tá? Vocês estão... outra coisa que eu queria perguntar, vocês pegaram um chip da escola? Fizeram o cadastro para pegar o chip? Sim. Eu não peguei, por causa que eu não precisava. Ah, então beleza. É que assim, toda vez que... Acho que tá dando eco. Aí, pronto. Então, é assim, toda vez que... É uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. Se a gente tem a oportunidade de não pagar algo que é de direito nosso, é importante a gente pegar. Então, se vocês têm o direito de um chip
gratuito, um chip que disponibiliza internet, é muito importante que vocês peguem esse chip para vocês, mesmo quem não precisa, né? É importante vocês pegarem porque é direito de vocês. Então, para quem não tem, dá uma olhadinha lá na sede, entra lá no portal da sede e faz o cadastro para conseguir pegar o, o chip, que é muito importante, tá? E para quem precisa e não pegou também, dá uma olhadinha lá na sede, porque é importante, tá? Bom, falando isso, eu queria voltar lá no assunto que eu tava desenvolvendo com vocês, sobre por que o ser humano ele vai se fixar na Terra, né? Ele não vai ser mais nômade, ele não vai ficar andando por aí em busca de alimento, porque agora o alimento ele pode ele próprio produzir. Ele pode plantar o alimento dele, ele pode domesticar os animais para comer. E também ele pode utilizar a água para beber. Então agora ele consegue ficar fixo num lugar só porque ele não precisa andar até procurar comida, certo? Enfim, então a primeira civilização que a gente tem conhecimento que aconteceu isso foi a Mesopotâmia, beleza? Então eu vou seguir o slide com vocês para a gente ir conversando, ir lendo junto e conversando, tá? E eu vou explicando para vocês sobre. Civilização Mesopotâmica. A civilização mesopotâmica se desenvolveu no Vale dos Rios Tigre e Eufrates, ou seja, dois rios, tá? E esse é considerado o berço da cultura ocidental. Daqueles povos vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código de leis, tá, gente? E as cidades-estados e muito mais. O que significa cidade-estado? Peraí, só um minutinho que alguém me mandou mensagem aqui. Ah tá, professor, saiu porque a net tá muito ruim, tá caindo. Tudo bem. Alguém saiu e acho que foi o Wesley, se não me engano. Mas enfim, então o que acontece? O que é cidade-estado? Cidade-estado é quando uma, uma região, existem várias cidades, só que essas cidades elas compartilham a mesma cultura, a mesma língua e etc. Então eles compartilham a mesma cultura. Porém, qual que é a diferença? Que essas cidades-estados, por mais que elas compartilhassem da mesma cultura ali, principalmente língua e principalmente a cultura, a religião e etc., eles tinham a sua própria organização nas suas cidades, diferentes uma da outra. E a Mesopotâmia, ela vai ser uma região muito invadida por outros povos. Então vai ser uma região que vai durar aí mais ou menos 4.000 anos, e durante esses 4.000 anos vai ser uma região dominada por mais de um povo, tá? Então quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente precisa pensar que é uma região que vai ter vários povos que vão viver nessa mesma região, que vão compartilhar culturas. Porém, cada cidade que tem nessa região, cada cidade-estado que existe nessa região, cada cidade-estado vai ter a sua própria organização, sua própria forma de se organizar e de administrar a cidade. Porém, elas têm uma cultura em comum. Do mesmo jeito vai acontecer na Grécia. A Grécia não era um país, a Grécia era uma região. E nessa região existiam as cidades-estados, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, Coríntio e várias outras cidades-estado famosas na Grécia Antiga. Então, para a gente entender bem a antiguidade, a gente precisa entender que nem todas as civilizações eram igual ao Egito, por exemplo, que formou o Império. Tá? Algumas civilizações elas se organizavam entre si, cada cidade se organizavam entre si, por mais que elas compartilhavam da mesma cultura, tá? Deu para entender isso? Sim? O que é uma cidade-estado? Então tá. Continuando aí a leitura. A Mesopotâmia era uma região fértil e que facilitava a fixação de populações. Em épocas sucessivas, sumérios, acádios, assírios, entre outros povos, dominaram a Mesopotâmia, essa zona. Tá? Então, como eu falei, vai ter vários povos que vão dominar essa região durante esses 4.000 anos. Eu falei 4.000 anos porque vai ser o período de duração
da Mesopotâmia, dessa região aí, com esses povos. Vai ser o período. Então a gente está falando de uma civilização milenar. A gente está falando em praticamente, eu vou falar em 2 aulas com vocês sobre essa civilização, mas é uma civilização que durou 4.000 anos. Então é uma civilização que tem uma história muito rica e uma história muito grande também. Daí a gente fala assim, nossa, mas professor, a gente não tem 2021 anos? Não, existiu mais história antes da história que a gente tem. A gente a gente estuda, a gente tem o nosso calendário baseado no calendário romano. Então a gente começou a contar a história principalmente a partir do nascimento de Jesus. Mas existiu muita história antes disso, tá? Alguém apresenta na tela, aí pode, se possível, aí é para a apresentação da tela, porque eu estou apresentando aqui. Ô, professor, Oi? a sua internet tá meio bugada, a sua internet. É porque alguém está apresentando a tela. Glória. Glória, tem como parar de apresentar a tela aí, por gentileza? Obrigado. É porque senão sai da minha tela. Obrigado. Bom, voltou. Aí. Bom, vocês estão conseguindo ver o slide, né? Aí? Sim. Então, beleza. Então, ó, aí tá o mapinha da civilização mesopotâmica, tá? E a região que ela se desenvolveu. Então, ó, eu vou mostrar um outro mapa, que esse aqui ele é um mapa menorzinho, tá? Mas eu vou mostrar um mapa maior para vocês verem em que região que está atualmente a Mesopotâmia. Eu vou utilizar esse mapa também, mas eu vou utilizar o outro mapa, tá? Mesopotâmia, mapa. Aqui, ó. A Mesopotâmia, ela fica. Eita, não. Cadê? Abrir imagem. Isso. Então, ó, como vocês podem ver aí, a Mesopotâmia atualmente fica no Oriente Médio, tá? No Oriente Médio, mais especificamente na região de 2 países onde atualmente é o Iraque e a Síria, beleza? Então pega toda essa região aí. O Rio Tigre e Eufrates ainda existe hoje, só que os países que existem aí no é o Iraque e a Síria, tá? Mas aí você fala assim, mas professor, onde que fica o Oriente Médio? Então vamos ver aí, vamos pegar um mapinha do mapa Eurásia. Não, Eurásia não. Tem que ser mapa mundi. Vamos pro mapa mundi mesmo. Que é melhor pra gente ver. Tá. Estão vendo aqui? Então, ó. O Oriente Médio fica. Tá vendo que aqui é a África, né? A África. O Egito fica aqui, ó. Estão conseguindo ver a minha setinha? Sim? Ou Sim. não? Então, ó, o Egito ficava aqui, ó. Onde atualmente é o Egito também, mas pegava mais um território maior. Já a Mesopotâmia, ó, já tem mais um zoom. Ó. A Mesopotâmia ficava aqui, ó, do outro lado. Desculpa, gente, eu moro na avenida, então às vezes passa umas motos. Enfim, a Mesopotâmia fica aqui, ó, onde está
aqui, ó, Iraque, Síria, tá? Nessa região aqui, ó. Tudo bem? Então, o Oriente Médio é toda essa região que liga tanto a Europa aqui, ó, como a Ásia aqui. E a África também, tá? E a África, que é aqui. Então, o Oriente Médio se chama Oriente Médio principalmente por conta que fica no meio dos continentes. A Europa, que é aqui em cima da África, e a África e a Ásia, tá? Então, o Oriente Médio é essa região do meio. Como dá para ver aqui, ó, tá vendo que tem o Mar Mediterrâneo, Egito, Israel e tal. Então tá. Então o que acontece? A região conhecida como Mesopotâmia compreende o atual Iraque, no Oriente Médio. O nome Mesopotâmia significa região entre rios. Isso porque se trata de uma região entre os rios Tigre e Eufrates, como eu falei para vocês no começo, tá? Então aqui dá para ver esses dois rios, ó, o Eufrates e o Tigres. A civilização mesopotâmica vai ser a civilização que vai se desenvolver próximo a esses dois rios. Então tá vendo que tem uns pontinhos aqui vermelho, onde está em azul? Quer dizer, verde, né? Verde. Esses pontinhos aqui, ó, vermelho, são as cidades-estados, as principais cidades-estados da Mesopotâmia, tá? Passar para o próximo aí. Com a abundância de águas e terras férteis, os primeiros seres humanos resolveram se fixar ali entre os rios Tigres e Eufrates, num fenômeno conhecido como Revolução Urbana, tá? Porque vai ter a formação das primeiras cidades. As cidades eram protegidas por muralhas e suas construções altas eram os templos, mais altas eram os templos, chamados de zigurates. Eu até coloquei um desenho aí embaixo para exemplificar como que era um zigurate. É muito parecido com uma pirâmide, mas ele era um templo, tá? Estes eram administrados por sacerdotes que detinham o poder administrativo da cidade. Quem eram os sacerdotes? Principalmente as pessoas ali que trabalhavam com a religião, tá? Então, esse que parece uma pirâmide, na verdade se chama zigurate, tá? Que eram os templos mais altos que existia na Mesopotâmia. Com o tempo, essas cidades foram crescendo e despertando a cobiça nas vizinhas. Houve a necessidade de separar o poder religioso e administrativo, e surgem os primeiros comandantes militares. Nem tudo, entretanto, era resolvido com lutas. As cidades também começaram a comercializar aquilo que não necessitavam, excedentes. E isso gerou as primeiras trocas comerciais que se tem notícia. Então, as primeiras trocas comerciais que a gente tem notícia, que a gente conhece, é ali na região da Mesopotâmia, que foi quando o ser humano ele começou a plantar e plantar bastante. E aquilo que excedia, o excedente, né, toda a produção que eles não precisavam, o que eles faziam? Eles faziam troca com outras civilizações, tá? Eles trocavam, eles faziam trocas, tá? Beleza? Então, por exemplo, eles plantavam muito trigo, plantavam muita cevada. Aí o que eles faziam? Eles tinham muito daquilo, mas não tinham um outro produto. Eles faziam uma troca com uma outra civilização que plantava um outro tipo de produto. Certo? Então, beleza. Os Sumérios. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, povo oriundo do vizinho Planalto do Irã. Kish teria sido a primeira cidade dessa civilização. Depois surgiram Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Edu e Pu. Tudo essas palavras que eu falei para vocês agora são o nome da cidade. Por exemplo, tem o Abraão. Alguém já ouviu falar do Abraão, que é o patriarca da religião judaica? Já ouviram Sim. falar da história de Abraão, que tem na Bíblia? Sim, o Abraão, originalmente, ele nasceu na cidade de Ur, tá? Na cidade de Ur. Então, ele nasceu na Mesopotâmia.
Então, o berço da religião judaica, né, dos hebreus, vai ser na Mesopotâmia, tá? Com Abraão. Depois, os hebreus vai ser um povo que vai se mudar bastante, vai migrar bastante ali pelo Oriente Médio. Vai ter um período que eles vão estar ali dentro do Egito, que principalmente a gente vai ver isso lá no filme que eu falei para vocês que a gente vai assistir, Príncipe do Egito, que vai contar a história de Moisés. Que Moisés ele era um hebreu, né? E ele foi adotado pela família real no Egito. Então a história de Moisés conta um pouco da história dos hebreus dentro do Egito. Mas os hebreus eles vão nascer principalmente a partir de Abraão lá na Mesopotâmia, na cidade-estado chamada Ur, tá? E enfim, a gente vai estudar os hebreus mais para frente. A gente vai ver todo esse processo de migração que eles vão ter no Oriente Médio na antiguidade. Continuando o textinho aí. Cada cidade era independente, governadas por um pátrices, mistura de chefe militar e sacerdote, ou seja, era uma mistura ali tanto um chefe religioso como também um chefe militar. Eles controlavam a população cobrando impostos e administrando as obras para armazenar água, e que seria usada nos períodos de seca, tá? Então, aí era uma das práticas que tinham ali na civilização mesopotâmica. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, povo oriundo do vizinho planalto do Irã. Eita, tá copiado, tá? Eu coloquei 2 vezes a mesma página, desculpa, gente. As terras eram consideradas propriedade dos deuses, cabendo ao homem servi-los, não só como trabalho, mas também com a edificação dos zigurates, ou seja, na construção dos zigurates, aqueles templos que eu mostrei para vocês lá no começo. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseado nos costumes e eram habilidosos nas práticas comerciais, principalmente ali nas trocas. Por isso, elaboraram a escrita cuneiforme, assim chamada porque elas eram feitas com um estilete e uma forma de cunha que gravavam em placas de argila. Eu vou mostrar para vocês a escrita cuneiforme. Para vocês verem como que era, tá? Que era escrita desenvolvida ali na Mesopotâmia. Cuneiforme era tipo assim, ó. Aí vocês falam assim, mas professor, eu não entendo nada. Sim, é porque é uma escrita muito antiga mesmo, que eles manjavam e a gente conseguiu desvendar ultimamente, né, na atualidade. Mas era assim, a escrita deles, tá? Era feito com estilete e as letras eram tipo numa forma de cune, tá? Aqui, ó, tem até A, B, C, D, E, o que cada coisa significava, tá? Então, uma das primeiras escritas que nós temos conhecimento é a escrita cuneiforme, que é esse tipo de escrita aqui, tá? Que era feita em placas de argila. Vamos lá. Acádios. Lembra que eu falei que vão ser vários povos que vão dominar a região aí da Mesopotâmia. Os acádios. Depois de um longo tempo de autonomia, as cidades sumerianas se enfraqueceram devido às lutas de hegemonia política. O enfraquecimento possibilitou. Alguém levantou a mão, quer falar? Não? Então tá, continuando aí. O enfraquecimento possibilitou a invasão de vários povos semitas, povos do sudeste da Ásia que falavam línguas semíticas. Então, quando a gente fala povo semita é por conta dessa migração ali do povo de parte do sudeste da Ásia, que vão migrar ali para dentro da Mesopotâmia. Tais como hebreus, árabes, etíopes, babilônicos, assírios,
arameus, cananeus e fenícios, tá? São todos os povos semitas aí que vão povoar a região da Mesopotâmia e em volta da Mesopotâmia também, do Crescente Fértil. Sua cidade mais importante foi Acade, que deu origem ao termo Acádios. Por volta de 2330 a.C., o rei Acádio Sargão I unificou as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, o Império Acádio. Então, o primeiro império que a gente tem registro na história, que a gente conhece que existiu, império, vai ser o Império aí do Sargão I, Império Acádio. Porém, contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência desse domínio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C., ou seja, durou aí mais ou menos uns 200 anos no mínimo, que é bastante tempo. Mas lembra que eu falei que é uma civilização milenar, né? Então, se é uma civilização milenar, é uma civilização que vai durar aí mais ou menos uns 4.000 anos, é bastante tempo. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o que? A região da Mesopotâmia, vou até mostrar aqui no mapa, a região da Mesopotâmia, ela era de muito fácil acesso para se invadir. Então, ó, como a gente olha para cá, ó, em cima tem povos que vão vir ali da região da Europa. Aqui, mais para sudeste, né, ali onde está o Irã, o Mar Cáspio, vai vir os povos semitas da região sudeste da Ásia. Aí tem os povos da África também do Egito. O Egito, diferentemente da Mesopotâmia, era mais difícil de se invadir, por quê? Porque tem aqui ó, o Mar Vermelho, tem o Mar Mediterrâneo, tem o Rio Nilo, embaixo tem o deserto do Saara, então era mais difícil de você invadir o Egito. Por isso que o Egito vai consolidar um império muito forte também, porque quase não era invadido. Já a Mesopotâmia vai ser constantemente invadida por vários povos, principalmente porque, geograficamente falando, era uma região de fácil acesso, tanto de povos vindo da região da Europa, como da Ásia, como também da África, porque ficava bem no meio. Fica bem no meio da ligação entre esses três continentes. Então, por isso que a gente vai ver aí vários povos que vão dominar a região da Mesopotâmia. Primeiro Império Babilônico. Então essa imagem aí é a recriação, tá? Que fizeram da Babilônia com seus jardins e seu portal de entrada azul. Então quando a gente fala de Babilônia, a Babilônia era um dos lugares mais cobiçados da antiguidade. Como assim cobiçados? Todo mundo queria dominar a Babilônia. Todo mundo, todos os grandes generais, chefes de estado daquela época queria dominar a Babilônia porque a Babilônia era considerada a região mais bonita da antiguidade. Tá? Era a cidade mais bonita da antiguidade. Principalmente por conta dos jardins suspensos. O que eram os jardins suspensos? Jardins criados nas regiões mais altas dos templos, das edificações deles. E em volta da cidade era construído principalmente grandes muros, tá? Grandes muros, beleza? Que dá para ver aqui, ó, grandes muros em volta da cidade. Entre os invasores da Mesopotâmia que derrubaram os acádios estavam os amoritas, provenientes do deserto árabe. Os amoritas se estabeleceram na cidade da Babilônia, na média Mesopotâmia. Por volta do século 18 a.C., Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se num dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se seguiram importantes monumentos arquitetônicos. É o caso dos zigurates de Babel, citado na Bíblia como torre construída para chegar ao céu, né? A Torre de Babel aí, que vai ser construída principalmente na Mesopotâmia. Código de Hammurabi. Esse código é muito importante a gente saber, tá, gente? Muito importante. Porque ele vai ser o primeiro código de leis que nós temos conhecimento na história. Hoje em dia,
lei é uma coisa muito comum na nossa vida, na vida de todos os seres humanos que vivem em sociedade, todos os cidadãos. Mas naquela época não existia, e o Código de Hammurabi vai ser um dos primeiros. Ó, Hammurabi, o mais importante rei da Babilônia, organizou o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi. Para o soberano, se as leis estivessem gravadas, todos poderiam obedecê-las, em qualquer lugar do reino. Deste modo, o código apresentava uma série de penas para delitos em todos os âmbitos da vida, seja doméstico ou profissional, em relação à propriedade de imóveis e escravos. As punições previstas variam de acordo com a condição social da vítima e do infrator. Tá? O Código de Hammurabi pode nos parecer cruel nos dias atuais, mas tinha como objetivo regularizar a vingança. Dele se extraiu a lei do talião, que pregava o princípio do olho por olho, dente por dente. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Olho por olho, dente por dente? Sim. Sim, né? É quando é basicamente vingança, né? Tipo, se você faz alguma coisa, você vai pagar na mesma moeda. Enfim, no entanto, devemos entender que a sociedade para a qual o cidadão criado, para a qual foi criado, não havia a noção de um direito constituído. E, em teoria, qualquer pessoa poderia fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Então, quando a gente fala aí do Código de Hammurabi, principalmente sobre a lei do talião, que é o olho por olho, dente por dente, era uma forma de regularizar principalmente a vingança. Tá? Então, e não existia uma prática muito bem estabelecida sobre se você cometeu um crime, qual crime que você cometeu e qual que vai ser sua pena. As pessoas meio que se vingavam da sua maneira, a sua maneira. E principalmente baseado no Código de Hammurabi, tá? Então, dependendo do crime, a sentença poderia ser muito pior, por exemplo, a morte, né? Dependendo do crime. Então, era basicamente uma forma de regularizar a vingança. Hoje em dia, isso não é mais aceitável, né? Lembrando que isso foi feito há muito tempo atrás, praticamente 4.000 anos atrás. Então, quando a gente fala do Código de Hammurabi, a gente precisa ter em mente que o Código de Hammurabi ele é muito importante porque ele foi o primeiro código de leis que nós temos conhecimento. É o mais antigo achado, tá? Então, o Código de Hammurabi ele é importante por conta disso. É o primeiro código de leis achado, encontrado, que nós temos conhecimento, tá? Pode ser que tenha um outro de uma outra civilização, pode ser, mas não temos conhecimento ainda. O Código de Hammurabi é o principal. Certo? Conseguiram entender a aulinha de hoje? Sim? Curtiram? Sim? Sim. Alguém tem alguma pergunta sobre Mesopotâmia? Não? Nadinha? Foi muito bem explicadinho, então? Então eu fico feliz, então. Bom, então o que acontece? Então o que acontece? Eu vou. Dessa semana não passa, eu vou colocar todos os vídeos no YouTube porque tem muito aluno que não está participando, então eles não estão conseguindo assistir as aulas. E eu tenho essas aulas gravadas. Mas essa semana não passa, eu vou mandar para vocês os links para vocês no grupo, tá? Das aulas. Dessa semana não passa. Eu sei que eu tô enrolando faz tempo para colocar essas aulas no YouTube, mas eu vou colocar, tá? E é isso. Aí tem a atividade que eu mandei para vocês já. Só fazer, tá? Só fazer lá tranquilinho. E na semana que vem eu vou passar atividade sobre uma nova atividade sobre Mesopotâmia. Tá aberta a atividade sobre Egito Antigo. E essa semana eu vou fazer a chamada de vídeo lá para assistir o filme. Vocês não é obrigatório participar, mas aí eu vou mandar lá no grupo certinho o horário que eu vou fazer para vocês entrarem para a gente assistir esse filme junto, tá? Professor, Oi.
O celular da minha mãe não tá carregando. Eu vou deixar a aula aqui, aí eu assisto depois. Tá bom, eu vou colocar no YouTube pra vocês assistirem depois, tá? Tá bom. Tá bom? Tá. Beleza. Então, a aula foi essa, tá, gente? A nossa aula foi essa. Eu agradeço muito por vocês terem participado. Qualquer coisa, me mandem mensagem, tá? Eu sei que eu não respondo, às vezes eu me perco nas mensagens, porque tem muita mensagem que eu recebo, tá? Então, muito obrigado por terem participado da aula de hoje. Aí, ah, tudo, tudo sobre o que a gente vai fazer na próxima semana e nessa semana eu mando no grupo, tá? Então fiquem atentos ao grupo no WhatsApp. Belezinha? Beleza? Então tá. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado por hoje. Vocês são muito legais. Muito importante pra mim, tá? Nesse momento tão difícil. Muito obrigado mesmo. E é isso.